A gente começa essa edição de hoje, segunda-feira, do Jornal do Dia, 27 de janeiro, falando sobre uma denúncia que chocou o mundo político. O Ministério Público acusa o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves de envolvimento com corrupção. O assunto é sério, muito sério, e eu vou falar agora com a nossa repórter de Assis Oliveira, que traz todos os detalhes desse processo do Ministério Público contra o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves. Boa tarde, de Assis. Todo esse processo chamou muito a atenção, principalmente do mundo político, que ainda não tinha visto um processo como esse bater no ex-prefeito Carlos Eduardo. E esse agora é algo que realmente bateu forte, de Assis? É sim, Carla, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o Jornal do Dia. E a TV Ponta Negra teve acesso a esse processo, a documentos aí nesse processo cedidos aí através do jornalista Dinarte Assunção, que publicou aí com exclusividade essa matéria em seu blog. A gente, hoje pela manhã, nós fizemos uma reportagem completinha falando mais detalhes, né, sobre essa denúncia onde o ex-prefeito e outros agentes públicos que faziam parte de sua gestão entre os anos de 2013 e 2017, possivelmente teriam aí desviado recursos públicos com relação a pagamentos de propina. Vamos ouvir a matéria. A ação apresentada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte contra o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, e outros agentes públicos, além de empresários, está embasada por suspeita de envolvimento em um esquema de corrupção que teria gerado um prejuízo de quase 4 milhões de reais aos cofres do município. O documento, adquirido com exclusividade pelo jornalista Dinarte Assunção, em matéria publicada no blog do Dina, mostram que a ação foi ajuizada após as eleições de 2024 e aponta que Carlos Eduardo teria praticado atos ilícitos durante sua gestão, diretamente relacionados à manipulação de contratos públicos no âmbito da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a Censul. De acordo com o Ministério Público, o ex-prefeito teria liderado o esquema entre os anos de 2013 e 2017. Os documentos apontam que a quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico comprovaram aí a utilização ilegal dos recursos públicos. Os documentos mostram que houve fraude em licitação, onde os contratos eram superfaturados e direcionados para empresas específicas, pagamentos de propina estimado em 5% do valor dos contratos firmados, totalizando mais de 3 milhões e 600 mil reais. Ainda segundo o documento, o monopólio de um grupo empresarial dominava os contratos de iluminação pública de Natal, operando com anuência e colaboração de agentes públicos. Ainda segundo o Ministério Público, as irregularidades teriam garantido às empresas contratadas mais pagamentos de 73 milhões de reais ao longo do período, sendo parte desse valor desviado para abastecer o esquema de corrupção. A ação é embasada em investigações obtidas na Operação Cidade Luz, incluindo que consistiu em interceptações telefônicas que apontaram conversas que detalharam a manipulação dos contratos e o pagamento das propinas. Os relatórios da Controladoria Geral do município, que foram analisados pelo Ministério Público, apresentaram superfaturamento nos contratos. O ex-prefeito, segundo o documento, teria usado sua posição para garantir a manutenção do esquema, beneficiando 4 empresas que interligavam o chamado cartel pernambucano. Segundo o Ministério Público, Carlos Eduardo, na condição de prefeito, foi peça central na execução do esquema. Conforme o Ministério Público, os réus atuaram de forma consciente e deliberada para permitir o desvio de recursos públicos. A ação classifica a conduta de Carlos Eduardo como ato doloso, praticado em interesse próprio e de terceiros, e grave violação aos princípios da administração pública. O Ministério Público cobra o ressarcimento integral do prejuízo ao município, além das aplicações de sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. O valor exato solicitado para a devolução é de R$ 3.671.674,34, correspondente ao montante mínimo estimado de propinas pagas.
Pois é, Micarla, até agora a pena estipulada exatamente para esse crime, né, seria apenas a devolução desses recursos. A gente tem alguns trechos aí dessa delação que também consta nesse documento. A gente volta daqui a pouquinho ainda no Jornal do Dia falando um pouquinho mais sobre essa delação premiada que levou o Ministério Público aí a abrir esse processo. Eu volto com você aí no estúdio. Daqui a pouquinho a gente vai estar mostrando, inclusive, conversas, né, que levaram o Ministério Público a colocar o ex-prefeito Carlos Eduardo como réu nesse processo. Uma coisa de Assis, que daqui a pouquinho a gente vai falar, que eu não entendi, é porque o Ministério Público não foi a tempo, né, porque tem um prazo de até 10 anos, para que seja feito o processo envolvendo a questão penal. Nesse caso, como foi feito após esse tempo, o prefeito está fora de qualquer processo criminal, penal, que leve à prisão ou algo assim, né? Caso venha a ser realmente identificado a sua culpabilidade nele. Então, o único processo que pode acontecer é o de improbidade, que é o da devolução do dinheiro aos cofres públicos e também a perda de condições de poder ser candidato outra vez. Mas daqui a pouquinho a gente volta com esses detalhes a mais sobre esse caso que envolve o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves de Assis. E aí, quais são as outras informações sobre esse caso que foi uma bomba na última semana? Final de semana, as pessoas só falavam sobre isso, a classe política. Conta mais pra gente. Pois é, Micarla, a gente traz algumas informações relacionadas a trechos da delação premiada que foi feita junto ao Ministério Público, exatamente que desencadeou, pelo menos até agora, essa condenação. A gente está falando aí de um processo com mais de 190 páginas e, como a gente já falou, tivemos acesso a esse documento e, segundo o Ministério Público, há 2 episódios que foram relatados aí nessa delação que caracteriza, sim, o pagamento de propina. O primeiro foi em relação à doação não declarada para a campanha eleitoral de 2016 do ex-prefeito Carlos Eduardo no valor de R$1 milhão. E um segundo momento referente a um pagamento a um advogado de Brasília no valor aproximado a R$500 mil. Lembrando que essas 2 doações, segundo o Ministério Público, elas não foram declaradas. Um segundo momento, de acordo com a investigação do Ministério Público, também caracteriza aí a questão do recebimento de propina. O delator disse que uns 4 meses antes da eleição, o ex-prefeito havia lhe determinado aí que ele começasse a procurar empresas que prestavam serviço para a Ascensul, porque era a época, segundo o delator, né, era a época que ele precisava de ajuda para o período da campanha e determinou que ele buscasse empresas de confiança. Na página 85, o delator diz que em uma outra reunião estavam diversos colaboradores da prefeitura e nesse momento o ex-prefeito Carlos Eduardo disse o seguinte, que o celular dele estaria desligado e sugeriu que todos os participantes daquela reunião desligassem os celulares. Ainda segundo a delação, o próprio prefeito recolheu os celulares dos presentes e o guardou. Nessa reunião teria sido definida que parte dos valores dessa possível propina, né, seriam entregues em um estacionamento de um shopping aqui de Natal. Na página 86, ainda segundo o documento, o ex-prefeito determinou que fosse entregue a um valor, sem especificar a quantia, e disse que o valor deveria ser entregue a um motorista de um dos colaboradores da prefeitura. E a outra parte do dinheiro seria o colaborador iria buscar na cidade de Recife. Esse dinheiro viria para Natal em espécie pelas mãos desse motorista ou então através dessa empresa que supostamente estaria envolvida nesse esquema de corrupção. Micarla, a gente tentou entrar em contato com o ex-prefeito através da sua assessoria e também da sua defesa, mas até o momento nós não tivemos retorno aí sobre a nossa solicitação. Eu volto com você no estúdio, Micarla. Obrigada, de Assis. E durante essa semana a gente vai estar mostrando outros pontos desse processo todo que envolve o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves. Realmente é uma denúncia seríssima e aquela velha história, nada como um dia após o outro, uma noite no meio para as máscaras poderem cair. Obrigada, de Assis Oliveira, pelas suas informações.